Pessoal, hoje a nossa ideia será sobre o mapeamento, a importância de você fazer um mapeamento naquelas suas escolhas. Escolhas aquelas que no último tema abordado aqui, nós te demos a ideia da importância que é um ser fazer devidas escolhas para a vida dele. Porque o ser que faz as escolhas, ele está esculpindo, ele está traçando um caminho. Caso contrário, é óbvio que ele andará sempre em trilheiros, porque e assim, sendo assim, a probabilidade dele conquistar coisas é muito pequena, porque o ser humano que não faz escolhas na vida é aquele que ele anda com qualquer pessoa, que ele anda em qualquer caminho e que ele acorda de manhã e ele nunca sabe o que ele vai fazer. Qualquer coisa que acontecer para ele é algo importante. E na realidade, o ser que cresce, a diferença que tem entre homens e mulheres de sucesso é aqueles que sabem fazer, uma delas é os que sabem fazer as suas escolhas. Então assim, as pessoas estão traçando o caminho, todo dia ele tem algo para fazer, certo? E o mapeamento, aonde que entra isso? Cara, o mapeamento, ele faz parte de tudo. Se você transformar um hábito, mapear tudo que você vai fazer na sua vida, você vai perceber que você ganha um tempo enorme. Coisas que você gastava muitas vezes um dia inteiro para você fazer, você faz em poucas horas, 1, 2 ou 3 horas você faria quando estiver mapeado. Um exemplo simples disso é uma dona de casa. Uma dona de casa, por exemplo, por mais que seja simples o trabalho que ela for fazer, se ela parar 5 ou 10 minutos e meditar, colocar ordem no que ela for fazer, que é um mapeamento, aquilo, e dar prioridade, com certeza, coisas que ela demorava muitas vezes muito tempo, porque ficava parado pensando nas possibilidades, então ela vai direto ao assunto e resolve mais rápido. E tem muitas outras situações que você pode detectar que acaba muitas vezes atrapalhando quem não sabe mapear as coisas. Aqui mesmo, dá pra gente dar uma ideia aqui, só para você ter uma ideia de um outro detalhe simples. Vamos supor que a Sandra tivesse esquecido a apostila dela na casa dela. Olha só o que é um mapeamento. A Sandra tivesse esquecido a apostila na casa, e aí eu solicitasse, eu perguntava para a Sandra: Sandra, quanto tempo você vai demorar para ir na sua casa buscar essa apostila para nós dar sequência na aula? A Sandra falava: poxa, eu vou demorar 5, daqui até a JK, depois eu pego a rotatória, sentido norte, eu vou demorar mais 15 minutos, depois eu pego para leste, demoro mais 5, e assim vai indo. Bom, eu vou demorar 30 minutos entre ir e voltar. Eu falo: tranquilo, Sandra. Então, você não vai. Quem vai ser o William. Eu falo: o William vai buscar a sua apostila na sua casa. Aí dei a ideia para o William, como que o William vai na sua casa. Aí a Sandra vai explicar: olha só, o que a Sandra vai fazer? Ela vai fazer o mapeamento. Ela pode fazer um mapeamento verbal, falando, ela pode fazer um mapeamento escrito, dando os endereços, ou ela pode fazer um desenho mesmo. Tudo é mapeamento. Aí o William saía daqui e iria buscar essa apostila na casa da Sandra. Só que a probabilidade do William, por mais que ele andasse muito mais rápido, tivesse mais habilidade com motocicleta e fosse com motocicleta, seria a probabilidade de ele chegar, ir e voltar no mesmo tempo antes da Sandra é muito pequena, porque na realidade a Sandra tem mapeado mentalmente, olha só, ela tem mentalmente mapeado todo o trajeto, cada estrada, cada rua, ela nem pensa, ela simplesmente chega e faz as curvas, circula as quadras, circula o bairro, chega quando ela abrir a porta, ela sabe aonde que ela tem o mapa da casa dela, o mapa interno da casa dela lá, então ela sabe aonde que está aquela apostila, bem diferente do que o William faria. Por quê? Porque tem mapeado mentalmente. Então, quando você tem algo mapeado mentalmente, as probabilidades de você fazer aquilo se concretizar é muito grande. É a mesma coisa que você querer conhecer o Brasil. Pense bem, vamos supor que você queira conhecer o Brasil e você não tem nem referência do que é norte, sul, leste e oeste. Você é um ser que ficaria praticamente, aquele ditado popular, desnorteado. Você não sabe por onde começar, dali você não sabe por onde que vai, porque você não sabe se você vai para o sul, vai para o norte e assim por diante. Então, você tem que ter um mapa em tudo. Se você fosse viajar, seria assim. Se você for executar alguma coisa, seria a mesma coisa. Eu vou falar um exemplo para vocês do mapeamento que aconteceu comigo esses 2 dias, de alguma coisa que eu estava despreparado. Você sabe que nós tivemos um recesso, eu acho que umas 2 semanas atrás, um recesso que estava próximo ao feriado, e aí nesse dia a minha namorada tinha comprado uma motocicleta e a gente estava fazendo transferência.
Aí ela pediu para mim levar a motocicleta para fazer a vistoria no Detran, olha só. Eu sempre quando vou fazer algo em órgão público, porque o estresse, ele vem e bate na tua cara, bate na tua porta se não estiver preparado. Então eu procuro me preparar para me chegar e já saber o que eu quero, porque isso é um mapeamento. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei o envelope com os documentos, e era só para fazer vistoria, deu, tranquilo, vou lá. Quando deu 8 horas da manhã eu cheguei ao Detran. Aí a atendente, a funcionária pública, colaboradora do Detran, atendente lá, quando eu cheguei eu falei, moça, eu estou querendo fazer uma vistoria na motocicleta. Aí, não sei se é o jeito dela, ou se ela estava de mal com a vida, não interessa, mas ela atende o público, é óbvio que ela não devia fazer aquilo. Ela foi bem grossa, ela falou assim, ela falou de uma forma muito rústica. Ela falou, você já está com todos os documentos pronto? Eu até assustei naquele momento. Daí eu usei aquela técnica que eu passo para vocês aqui, falo assim, não vou deixar ela entrar no meu emocional. Ela falou, puxa, essa mulher quer entrar no meu emocional, quer me abalar. Falei, não vou deixar. Eu parei, respirei, né, e refleti. Para mim não dá, porque a gente tem aquela vontade de dar essa resposta ignorante, acima da ignorância que veio. Aí vai virar uma ignorância pura, porque vai ignorância daqui e de lá e vira... Aí eu falei, respirei. Falei, moça, eu não sei o que são esses documentos, eu não entendo disso, eu só quero fazer uma vistoria, como é que eu faço? Dela repetiu de novo, mas você está com todos os seus documentos em ordem? Eu falei, moça, eu não sei, que não são meus documentos, eu não estou com moto minha, não sei, eu preciso de alguém para verificar. Ela falou mais alguma coisa ainda, eu falei, moça, vamos fazer o seguinte, me arruma alguém só para verificar se os documentos estão em ordem, e aí a gente faz a vistoria e pronto, se não tiver, eu arrumo. Aí ela percebeu que eu estava calmo na realidade eu consegui fazer com que ela não entrasse no meu emocional. Aí ela parou, respirou um pouco, daí veio, pegou o envelope, eu passei o envelope, eu fiquei só observando ela para me ver a ação, a atitude, é muito interessante nesse momento, para a gente refletir a respeito da ação dela. E eu fiquei observando, aí ela pegou o envelope, aí checou os documentos e falou, não, está tudo em ordem. Mas eu me lembro que eu havia comentado em casa e faltava um documento a respeito do endereço. Tipo, quem mora em casa alugada tem que ter uma declaração lá e tal. Eu falei, moço, parece que está faltando alguma coisa relacionada à declaração, né? A declaração de comprovante de endereço e tal. Daí ela verificou de novo, é mesmo, está faltando isso. Daí pegou, arrumou e passou esse documento para mim e me encaminhou até a vistoria. Aí eu fui, fiz a vistoria e tudo em ordem. Bom, e por que isso aconteceu, gente? Porque eu não mapeei. Presta bem atenção. Se eu chegasse ao Detran, o que eu vou fazer? Fazer uma vistoria. Então eu tenho que ter os documentos em ordem. Se eu verificasse os documentos, falar, poxa, está tudo em ordem. Ou se eu perguntasse antes para a proprietária da moto, falar, os documentos estão em ordem, eu já chegava, quando ela me perguntasse, quando ela me questionasse, eu já responderia na hora, eu evitaria um estresse momentâneo. Certo? Eu consegui, é óbvio, contornar isso, mas só que eu dei uma oportunidade, na realidade, para o meu estresse, para sair do sério. Porque eu, na minha concepção, um funcionário público, um colaborador de um órgão público, ele está lá, ele que tem que entender se falta ou não falta. Para mim eu não sabia. Mas só que para aquela funcionária, para aquela colaboradora, eu deveria saber. E ela também ficou, a parte maior problema, que ela estava fazendo algo no computador, que eu percebi depois com os outros colaboradores, ela estava no joguinho daquele de carta. E aí quando eu cheguei, então eu tirei a atenção dela. Imagine 8 horas da manhã um colaborador de um Detran está naquele joguinho de carta. E aí se estressa quando chega alguém para ser atendido, porque ele está executando aquela função. Mas infelizmente, olha só, presta bem atenção num ditado que tem um profeta, o profeta Zaratustra do Nietzsche, ele tem um ditado, ele fala assim, demore o tempo que for para você fazer suas escolhas. Mas quando você fazer suas escolhas, não recue ante qualquer pretexto, pois a sociedade tentará te dissuadir. Isso é uma realidade. Tipo, você demora o tempo que for para você fazer as escolhas da sua vida. Mas o dia que você escolher, não mude o passo, não dê um passo para trás. Porque as pessoas, quando você chegar nas pessoas e falar, cara, eu vou fazer isso. É raro uma pessoa que fala, cara, vai dar certo. A maioria fala, não, isso não dá. Fulano de tal já tentou. Isso não dá porque isso não dá dinheiro. Ou isso não dá porque não sei o quê. Então, o dia que você decidir fazer uma escolha na vida, escolha, foque a sua energia, siga essas dicas que nós estamos falando aqui agora. Você sabe que toda escolha
todo projeto para se concretizar tem aquela ideia que nós abordamos na penúltima ou na última aula aqui, não me lembro, que é da germinação, assimilação e conclusão. Então nessa fase da assimilação você sofre, tem um certo sofrimento naquilo ali, porque você está assimilando a coisa, mas depois é só colher. E o que vai aparecer de pessoas da sociedade, que são a sociedade querendo te dissuadir, conforme diz esse ditado, é uma realidade. Tipo, eu cheguei naquele momento num órgão público, apesar que eu não estava totalmente preparado, mas eu estava um pouco, né, um pouco despreparado, sim. Então, por causa da ação de um colaborador, tipo, eu poderia criar um estresse para mim naquele momento ali, se eu não tivesse tido um pouco de paciência. Se fosse outro tempo atrás, com certeza eu tinha me estressado e saído xingando lá, que é o que acontece muitas vezes. Presta atenção. Vamos supor que você escolheu montar uma empresa. Olha o que acontece com muitas pessoas que querem montar uma empresa. Eles não fazem um mapeamento do que eles querem. Primeira coisa, o que você vai montar? Você vai trocar ideia com o contador e vão ver a parte burocrática. Junto com o contador, ele vai te falar, cara, nós precisamos isso, isso, isso. O que nós vamos precisar da esfera municipal, estadual, federal? E aonde é que eu consigo dividir os documentos? Quando você descobrir isso, você simplesmente se direciona, porque você já sabe o que precisa. Se possível, questiona até com quem você vai falar. Presta atenção. Se você chegar numa devida secretaria para ser atendido, você já sabe o que você quer, você está evitando um estresse, você está com tudo mapeado. Você fala, eu preciso isso. Ao fulano de tal vai te encaminhar aquilo, o devido colaborador. Provavelmente, você não vai só uma vez para você montar uma empresa no devido órgão. Você vai várias vezes. Quem transforma um hábito mapear, presta atenção. Quem transforma um hábito mapear, na segunda vez que ele chega lá, ele já vai ter o nome do colaborador que atendeu ele, porque quando ele questionou alguma coisa, ele pegou o nome de alguma forma, ou perguntou, ou leu no crachá. Já pensou na segunda vez que você chega lá, você fala, Rosângela, você poderia me passar para fulano de tal? Poxa, aquele atendente, aquele colaborador daquela instituição, com certeza ele vai te dar uma outra atenção. E isso é um ser que é organizado, um ser que mapeia as coisas. Olha só, com certeza, até você montar sua empresa, talvez, se você for 10 vezes naquele órgão, e você sabe mapear, cada vez que você vai, você entra em mais portas, em mais lugares, e conhece mais gente, e faz mais contatos. Com certeza, em 10 vezes que você foi naquela instituição, provavelmente, você vai conhecer mais aquela instituição e mais pessoas importantes naquela instituição do que certas pessoas que trabalham há 10 anos naquele lugar. Por quê? Pessoal, porque você tem o hábito de mapear o que você quer na vida. Você sabe fazer escolhas, e aonde você vai, o tempo todo, você está mapeando. Você acorda de manhã, você fala, hoje eu vou fazer isso. Mapeia o que você vai fazer, dá sequência, e cada vez que você for naquela direção, você vai conhecer mais gente, mais coisas, mais contatos novos, mais pessoas que vão ajudar você. Aí, você não vai ser aquele ser que fala, puxa, quando eu vou bater naquela porta, a porta não abre. Presta atenção, se vai uma vez, duas, e cada vez você conhece mais, não tem porta que se feche para você. As portas se fecham a maioria das vezes porque as pessoas não sabem projetar as suas ideias, não sabem planejar, então não sabem mapear. Mapeie, isso é importante em qualquer coisa, conforme nós tivemos um exemplo aqui, desde uma coisa simples, tipo na manutenção numa casa, até uma montagem de uma empresa, até um contato em qualquer outro órgão. Quando você sabe o que você quer, as coisas acontecem. O problema é que a maioria das vezes a gente acha que quer, e quando chega lá, a gente está totalmente despreparado, daí você é mal atendido, e você está desequilibrado emocionalmente, e aí você cria outros atritos relacionados àquilo ainda. Em vez de melhorar, cada dia piora. E aí a vida vai complicando, porque chega um momento que você fala, poxa, eu não faço nada da minha vida que dá certo. Por que você não faz nada? Tem caminhos, gente. E esses caminhos, essas dicas, essas referências, desses controles a gente está passando. Tem caminhos, e é só você seguir esses caminhos que as coisas acontecem. E o controle emocional é importantíssimo, por isso nós damos muita referência aqui relacionado a esse controle emocional, que essa nossa inteligência emocional, ela predomina e muito sobre a racional. Muito. Ela que manda na racional, na realidade. Praticamente isso. Certo? E hoje fechou o raciocínio.